Olá, pessoal, nono A, nono B, bom dia. Vejam só, nós vamos finalizar hoje a aula de produção, certo? Nosso conteúdo de produção do primeiro bimestre. Vejam só, nós vamos terminar falando do desenvolvimento e da conclusão no texto dissertativo. Nós já estudamos semana passada a introdução e eu dei um tema, só para a gente já iniciando. E já tinha dado a vocês algumas características, algumas ideias, certo? Nós vamos ver hoje o desenvolvimento e a conclusão, como se fazer um bom desenvolvimento e uma boa conclusão de um texto dissertativo, de uma redação de sala de aula. E eu trouxe para vocês também um exemplo de um texto dissertativo que foi uma redação do Enem de 2018. Lembrando, essa redação, a aluna acertou 1000, ou seja, ela tirou 1000 na redação. Então, é uma redação realmente digna de análise, certo? Vamos lá iniciando. Nós vimos que a introdução de um texto, ou melhor, antes de se fazer um texto, vamos iniciar bem do início. Antes de se fazer um texto, é necessário analisar bem o tema, certo? Do que se trata, do que está pedindo para ser falado. Já vimos isso e vimos que a introdução é o momento de você iniciar mostrando o conhecimento que você tem desse tema, mas não falando tudo. Você só vai indicar a sua tese, ou seja, desse tema que você está falando. Você vai defender o quê? Embora que você não vai falar logo de cara, né? Você vai apresentando esse tema, falando esse tema, para demonstrar que você tem conhecimento desse conteúdo que está sendo cobrado, certo? Nesse tema. E você vai mostrar o caminho que você vai traçar. Essa é a nossa introdução. Lembrando de algumas coisas que nós temos que evitar na introdução do texto, falar de primeira pessoa, né? Você já começar o texto dizendo assim, eu conheço esse conteúdo, eu acho, não, nada a ver com isso. Você vai na introdução iniciar dando aí o seu conhecimento, você vai falar do conhecimento que você tem de acordo com esse texto. Mas vamos lá logo para o desenvolvimento e a conclusão, que é o nosso conteúdo de hoje. O desenvolvimento é justamente a parte, né? Depois que você fez a introdução, mais ou menos aí como vocês escrevem pouco, vocês escrevem de 15 a 20 linhas, né? A introdução de vocês só pega aí realmente um parágrafo, onde vocês já explicam o conhecimento que vocês têm do texto de vocês. Uma redação de 30 linhas pode até acontecer, né? Uma introdução de 2 parágrafos, mas na sua grande maioria é realmente um parágrafo. O desenvolvimento, né, já inicia com outro parágrafo, o segundo ou terceiro do texto. E é nesse desenvolvimento que aí sim, né, você já tem mostrado o conteúdo que você tem, o conhecimento que você tem, geral desse tema que foi proposto a vocês. Mas é num desenvolvimento que você sim vai começar a defender. Na introdução você dá a sua tese, ou seja, o que você acha desse conteúdo, né? Você mostra o conteúdo já pegando partido, você é contra, você é a favor, né? Desse tema tratado aí. E no desenvolvimento você vai sim, né? Pegar o partido e vai começar a dar exemplos, dar opiniões para sustentar isso que você disse na introdução. Essa sustentação vai ser com exemplos e opiniões que a gente chama de argumentos. O que são os argumentos dentro de um texto? É justamente aquilo que a gente utiliza para defender aquela nossa ideia, certo? Defender aquela nossa tese, que é a ideia central do texto, ok? Lembre-se, nós temos em todas as redações, em todos os textos dissertativos, nós temos um tema geral. E eu já disse muito isso a vocês. O tema geral é aquele assunto que nós vamos abordar. Mas dentro desse texto, dentro desse tema geral, nós vamos focar em uma tese. Ou seja, eu vou pegar esse tema e eu quero falar disso aqui exatamente. E nesse desenvolvimento, eu vou pegar essa tese e vou desenvolver com exemplos e opiniões que são os nossos argumentos. Argumentos é justamente aquilo que serve para convencer o leitor de que você está certo, ok? Você deve convencer esse leitor do que você está falando é extremamente adequado, é correto, certo? Dando continuidade, lembrando que nós temos vários tipos de argumentos. Argumentos de autoridade, quando a gente pega
a voz, a palavra de outra pessoa e coloca dentro do nosso texto para deixar o nosso texto mais confiável. Nós temos argumentos concretos, que é quando a gente dá exemplo de algo concreto que aconteceu. Ou seja, argumentos é para deixar o texto da gente mais forte, mais convincente. Uma coisa é chegar e dizer assim, isso é errado. Sim, mas por que isso é errado? Coca-Cola não é bom de beber. É um dos alimentos, um dos piores alimentos do mundo. Sim, aí vocês podem perguntar, mas por quê? Porque a senhora acha? Não. Aí eu vou trazer meus argumentos, eu vou trazer alguns artigos de alguns doutores, do que a ciência diz, do que já foi pesquisado, do que acontece em nosso organismo e por aí vai, certo? Ou seja, esses são os argumentos porque eu vou tentar convencer vocês de que a Coca-Cola não é bom para a saúde. Então, isso vai acontecer em todas as redações. Os argumentos, eles servem para convencer, ou seja, deixar o nosso texto mais forte, mais confiável. E a gente vai usar vários tipos de argumentos que nós vamos analisar na redação a seguir. Eu não vou estar denominando todos os nomes de argumentos, porque vocês não precisam saber disso agora. E agora vamos finalizar com a conclusão. Depois que você, na introdução, você já confirmou que você tem conhecimento do assunto. Gente, mesmo que você não tenha tanto conhecimento no assunto, você tem que demonstrar que tem, certo? Você tem que escrever de uma maneira que a pessoa que esteja lendo identifique que você sabe do que está falando, mesmo que você não saiba muito do conteúdo, não é? O professor em sala de aula, um Enem que vocês possam estar fazendo, vocês vão se deparar com temas que talvez vocês não tinham visto antes. Mas vocês têm que aprender a desenrolar aí, de alguma forma, que demonstra, você puxa do tema, você puxa um aspecto que você tem conhecimento, e daquilo ali você desenvolve. Só não pode, realmente, mudar totalmente de assunto, porque se você mudar de assunto, você zera a redação, ok? Zera a pontuação da redação. Aí na introdução você já mostrou que você tem conhecimento do assunto, já mostrou a sua tese, ou seja, o que realmente você vai falar ali do que você defende. No desenvolvimento, você já pegou essa tese, já trouxe exemplos, já trouxe suas opiniões, já trouxe argumentos para sustentar, para deixar o texto verídico, ou seja, o texto, demonstrar que o seu texto é correto. As pessoas que estão lendo esse texto podem confiar no que você está dizendo, ok? Depois que você fizer isso em 1 ou 2 parágrafos, vamos colocar assim, uma redação grande, maior, ela pode ter 3 parágrafos, agora tem que ser bem organizado. Cada parágrafo é uma ideia, gente. Eu estou tratando uma ideia, eu trouxe o argumento de uma pessoa, né? Fulano de tal, um cientista, confirmou isso, afirmou isso passou realmente na televisão, eu li um artigo sobre isso. Aí você vai falar de outro assunto, ou você não muda o assunto, mas você vai dar um outro exemplo diferente, ou trazer uma outra citação, trazer um outro argumento, aí você já pode colocar em outro parágrafo, certo? E vamos chegar na conclusão. A conclusão, depois que você confirmou a tese, que você trouxe os argumentos, né, para defender tudo que você pensa, na conclusão, muitas vezes, a gente vai fazer o quê? Dar a solução desse tema tratado. Muitas vezes a gente levanta uma problemática, né? Muitas vezes, realmente, toda redação ela traz um ponto de problema, né? A ser discutido ali dentro daquele texto. Então, você vai pegar essa problemática e você vai trazer, não é, alguma solução. Você vai tentar ali, né, concluir o seu texto trazendo uma solução. Disso tudo que você falou aí na estrutura do texto, qual é a solução? Vamos concluir o pensamento. A solução que você pode trazer, certo? Uma dica que eu posso dar a vocês em relação ao desenvolvimento e à conclusão é: a conclusão, claro, você tem que saber terminar o texto, né? É você dar essa conclusão do texto finalizando a sua ideia central. No desenvolvimento, o que você deve evitar é falar de uma coisa que você não tem conhecimento, você dizer isso é verídico porque e você inventar uma história, isso não deve acontecer de forma alguma. Ou você mudar de assunto, mesmo se tratando de alguma coisa que você tem conhecimento, mas você não tinha nada a ver ali com o assunto tratado. Você deve também evitar repetições.
certo? Dentro de um texto, você está repetindo demais as palavras. Nessa redação que nós vamos analisar agora, vocês vão observar o manejo de palavras que evitam essa repetição, como a gente já tratou também em sala de aula. Nós já estudamos isso agora, comecinho de março. E escrever pormenorizando, ou seja, sem dar importância às coisas, ou generalizando extremamente uma situação, de forma excessiva. Como assim? Vamos supor, nosso tema que a gente está falando aí é do isolamento, né, em relação à pandemia do Covid-19. Aí você vai dizer assim, se a gente não ficar em casa, vai todo mundo morrer. Você pode colocar isso dentro de um texto? Não. Porque ninguém tem certeza que se a gente sair de casa, todo mundo vai morrer. A gente sabe, né? Nós temos essa certeza pelo que a gente está ouvindo na televisão, pelo que a gente está lendo. A gente está observando que, enquanto mais a gente sair, quanto mais a gente ter contato, mais pessoas vão morrer, porque mais pessoas vão pegar. Mas a gente não pode generalizar tão excessivamente assim, dizer, vai todo mundo morrer, né? A gente não pode chegar a esse ponto, nem dizer que está todo mundo certo, todo mundo errado. A gente tem que evitar esse todo mundo, essa excessividade de falar as coisas, ok? Vamos analisar aqui agora, eu vou virar a câmera para vocês. Olha, gente, a redação aqui, espero que vocês estejam vendo bem aí. E eu vou fazer a leitura dessa redação, que é a redação que tirou a nota 1000 no Enem, que realmente é muito difícil. Não é impossível para quem estuda, para quem lê muito, não é? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você aumenta o seu conhecimento de mundo, não é? Então, quando você chega numa redação do Enem, você sabe falar de tudo que for proposto lá. De cara, eu não consegui pegar o tema dessa redação, mas de cara nós percebemos que essa redação está fazendo uma relação entre a tecnologia, o avanço das tecnologias em relação à manipulação da gente, a manipulação daquele que está usando a tecnologia, certo? O convencimento de comprar coisas, está realmente falando desse tema aí. Vamos analisar aqui, ó, a introdução. Observa a setinha, isso aqui tudinho é a introdução do texto, certo? Isso aqui tudinho é a introdução do texto. Vamos lá fazer a leitura. A obra-prima, Admirável Clipe Novo, está entre aspas, por quê? Admirável Clipe Novo é o nome de uma música da cantora Pitty. Veja, já iniciou a introdução, ou seja, ela vai indicar o que ela entende desse conteúdo, já indicou aqui alguma coisa que ela tem conhecimento desse clipe aqui, ou dessa música Admirável Clipe Novo da cantora Pitty. Se ela trouxe essa música, eu tô falando ela porque realmente é uma aluna, uma adolescente. Se ela trouxe essa música para dentro da introdução, é porque ela sabe que essa música, ela tem conhecimento dessa música, claro, e essa música tem tudo a ver com o tema tratado. Vamos lá. Retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias. Retrata a manipulação das ações humanas, ou seja, realmente nessa música trata do que o ser humano, hoje em dia, tudo que faz, ele faz de acordo com o que a tecnologia está pedindo. A gente acorda de acordo com tudo que a gente faz hoje em dia, o que a gente compra, o que a gente come, tudo depende do que a gente vê na internet, ok? E ela pega esse fio dessa música e utiliza como a sua tese, né? Para defender o que ela vai tratar daqui a pouco. Que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. O que é que ela está sendo dito? Que essa tecnologia, ela está influenciando o comportamento do indivíduo. Ela já está indicando realmente a tese dela, ela está defendendo isso. Que a tecnologia, ela influencia, né? Cada um de nós. Não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira, através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes. Vejam, não obstante, ou seja, ainda não é o bastante, da questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira, através da filtragem de dados na internet.
o que ela tá dito aqui, ó, tá vendo a tese, que ela tá sempre segurando a tese dela de que realmente a internet influencia. E eu não sei se vocês já perceberam, se vocês estão aí tranquilos em casa e veem uma promoção, ou o celular de vocês começa a dar PT, né? Uma gíria aí da internet, entre os adolescentes. O celular de vocês começa a dar problema. Aí vocês não estão fazendo nada, tal, vai na internet, vai no Google e começa a pesquisar celulares. Vocês vão lá e colocam celulares. Ou, eu gosto de celular Samsung, aí você vai lá na internet e coloca celular Samsung. E vocês começam aí a analisar os preços, tudo, lojas, frete e tal. Só que vocês acham tudo caro e vocês vão lá e param, ou por outro motivo, vocês vão lá e param essa pesquisa de vocês. Eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente depois está mexendo no Instagram, está mexendo no YouTube, assistindo vídeo no YouTube, ou mexendo no Facebook, vocês percebem que enquanto a gente está mexendo, começa a aparecer comerciais, né? Anúncios justamente de celular. Ou seja, a internet, ela gravou isso, que você teve esse interesse de celular, né? Desse tipo de aparelho. Então, eles começam a mostrar a vocês várias propagandas, já justamente para convencer a vocês da compra. Já que vocês teve essa necessidade de pesquisa, a internet já está entendendo aí que você está tendo a necessidade de comprar um celular. Então, todas as redes sociais que vocês abrirem, vai começar a aparecer anúncios, propagandas para fazer você comprar. É isso que ela está defendendo aqui. Continuando. Consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. O interesse do mercado globalizado. Claro, o mercado globalizado, o que é que o mercado quer? Vender, né? O mercado quer vender. E da vulnerabilidade dos usuários. O que é vulnerabilidade? Veja como é bom a gente fazer leitura para a gente aprender novas palavras. Vulnerabilidade é você se tornar fácil aquilo, né? Vulnerabilidade é você estar frágil, é a falta de experiência, né? É você estar frágil para acontecer aquilo, ou seja, você está vulnerável a esse comércio. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos, a fim do pleno funcionamento da sociedade. Veja que lindo. Assim, ela está concluindo a ideia dela aqui na tese, na introdução. Torna-se fundamental a discussão deste aspecto, ou seja, ela está dizendo que, em relação a tudo isso aqui, realmente é muito importante a gente parar para estudar ou para falar desse assunto. Aí ela continua, e aqui começa, gente, o nosso desenvolvimento, certo? A gente vai ver se o desenvolvimento vem até aqui ou até aqui, ou até aqui, certo? Vamos lá. Convém ressaltar a princípio, ou seja, de tudo que ela vai falar, ela quer ressaltar primeiramente, ou seja, ela quer ressaltar, ela quer dar importância, primeiramente, o estabelecimento do comércio virtual e sua contribuição para a continuidade da problemática. Ou seja, ela está querendo dizer, né, em princípio, primeiro de tudo, é o estabelecimento, ou seja, o fortalecimento desse comércio virtual, que a gente sabe que é o que mais cresce ultimamente, é realmente o comércio virtual. Dificilmente as pessoas em cidades grandes, né, em grandes metrópoles, estão indo às lojas, né? Muito difícil você ir a uma loja, a não ser que seja um móvel, não sei, depende da pessoa. Mas muita coisa está sendo comprada agora virtualmente, né? Pela internet. E ela está dizendo que isso aí contribui para aumentar essa problemática. Que problemática? A problemática que ela falou lá na introdução. Que problemática é essa? A problemática da gente estar fácil, vulnerável a se levar pela internet, né? Comprar aquilo que a internet está enviando, né? A gente está sendo levado pela internet. Quanto a esse fator, é válido considerar a alta capacidade publicitária da web, bem como sua consolidação enquanto espaço mercantil. Ou seja,
a sua firmeza, né? A capacidade da publicidade tem, né, em relação a nós. Possibilitador de compra e venda de produtos, né? Sob esse aspecto, o célebre geógrafo, olha, gente, aqui ela deu a ideia dela aqui, né? Que ela, a princípio, ela está dizendo que esse é o problemático, não é? Que a internet, ela capacita, né? Ela tem a capacidade, né? Desse espaço, ela tem um espaço enorme aí de comércio, né? E ela vem aqui, ó, com o primeiro argumento forte que ela traz, que é o argumento de autoridade. Ela está trazendo o nome aqui de uma pessoa, o geógrafo Milton Santos. Aí veja o que ela diz, vírgula. Confirma a existência, gente, isso é o que ele está dizendo, viu? É a fala de Milton Santos. Confirma a existência da globalização, justificando, assim, a constante oferta de conteúdos culturais e comerciais que podem ser adquiridos pelos usuários de modo a fortalecer o mercado mundial e o capitalismo. Vejam que interessante. Ele realmente está afirmando a existência dessa relação, né, do técnico-científico e as demandas da globalização. Ou seja, enquanto mais a globalização aumenta, mais essa demanda em relação à internet está aumentando. Aí, ó, ela justifica a constante oferta de conteúdos culturais e comerciais, né? Essa oferta que a gente tem na internet aí de maneira abrangente aí, que podem ser adquiridos pelos usuários de modo a fortalecer o mercado mundial. Ou seja, a internet utilizando esses conteúdos para fortalecer o mercado mundial e o capitalismo, ou seja, o dinheiro, a compra, a venda, o ganho de dinheiro. Continuando, ela vem aqui para o terceiro parágrafo, que eu já vou dizendo a vocês. Esse terceiro parágrafo ela utilizou também como desenvolvimento. Veja como ela iniciou aqui, ó, paralelo a isso, ou seja, na mesma hora em que isto aqui está acontecendo, que a gente viu aqui, ó, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, também acontece o quê? A imperícia social vinculada ao déficit em letramento digital fomenta a perpetuação do impasse. Veja que cada palavra linda, gente. Vamos começar a traduzir aí o que ela quis dizer. Primeiro ela trouxe aí, veja que lindo, a organização dessa redação. Primeiro parágrafo, introdução, que foi que ela trouxe? A tese defendendo que realmente há um problema em relação à tecnologia e aos usuários, ou seja, essa tecnologia, essa globalização aí da web está realmente manipulando os usuários. No primeiro parágrafo, ela vem dizer que realmente, né, ela vem até com um argumento aí de autoridade, usando o geógrafo Milton Santos, confirmando que realmente essa globalização ela está utilizando da internet para o mercado, para o capitalismo, para a venda, para a compra, certo? Para o lucro. E ela diz que paralelo a isso, ou seja, paralelo a essa indústria, tem nós, aqui ó, a imperícia social. Social tem a ver com nós, a gente da sociedade. Imperícia, né, é a negação da perícia. A imperícia é a falta de experiência, a falta de julgamento, certo? Tudo que é perícia é investigação, é o conhecimento e experiência. Se a gente está aqui com imperícia, quer dizer que é a falta de experiência social, né? Vinculada ao déficit, novamente, a falta, a dificuldade que tem em letramento digital. Ou seja, em relação a tudo isso aí que a web vem jogando em cima da sociedade para compra, para venda e capitalismo, tudo, né? O comércio. Vem por o outro lado, a gente, que nós temos a falta do letramento digital. Muitas vezes a gente não entende tudo que a gente está vendo ali. A gente muitas vezes não sabe nem se o site ali é seguro, se realmente a gente pode confiar naquelas informações do site.
E por quê? Justamente por essa falta de letramento. Muitos da gente não temos a capacidade de distinguir o que está certo e o que está errado na internet. Fomenta, ou seja, aumenta, né, a perpetuação do impasse, ou seja, desse problema. Perpetuação, ou seja, ampliar esse impasse, esse problema, né? De um lado vem uma tecnologia inteligente e do outro lado a gente despreparado, né? Então aumenta aí esse problema. Nesse viés, as instituições educacionais ainda não são eficazes na educação tecnológica, por não contarem com estruturas vulneráveis, possibilita a ação do mecanismo que pode transformar comportamentos, tornando-os possíveis de alienação. Aqui ela já traz um argumento que ela tem em relação a isso, que as instituições educacionais, o que são instituições educacionais, gente? As escolas. As escolas, elas ainda não estão eficazes, né, nesse uso da tecnologia. Vocês aí, de escola pública, observam isso na realidade. A gente não tem tecnologia em sala de aula. Nós não temos tecnologia, às vezes, nem em casa. Então, a gente está muitas vezes, assim, numa tecnologia atrasada. E quando a gente se depara com esse comércio, a gente não sabe realmente, a gente não tem essa experiência, né, do uso dessas tecnologias. Ademais, a formação de indivíduos vulneráveis possibilita a ação no mecanismo que pode transformar comportamentos, tornando-os passíveis de alienação. Gente, aí eu me lembro daquele Free Fire, né? Nós estamos passíveis aí, ou seja, sem pensar nas coisas, né? Alienados, ela usou a palavra alienação, como nós, os usuários dessa tecnologia, estamos alienados. Ou seja, nós passamos horas e horas com a tecnologia, muitas vezes, né, no celular, na internet, na compra de coisas, ou utilizando como jogo. E nós estamos alienados a isso, porque nós perdemos, ou por falta da educação em casa, ou por falta como ela disse assim, as instituições educacionais nas escolas, né? Estamos aí alienados, sem saber muito como utilizar, seguindo aí, como se fosse a boiada, né, gente? Seguindo aí o gado, sem muita... sem pensar, né? Sem parar para pensar se está certo, se está errado, não é? Essa conjuntura contraria o estado proposto pelo filósofo John Locke. Veja, ela já está dizendo aqui que essa estrutura todinha aqui de alienação, né, da falta dessa tecnologia, desse pensamento tecnológico, desse pensamento crítico em relação à tecnologia, né? O que a tecnologia está trazendo de bom, de ruim? Aí ela já traz aqui um outro argumento de autoridade, ou seja, trazendo o nome de outra pessoa aqui. Gente, essa menina realmente merecia 1000, viu, na redação. Ela tem muito conhecimento. Já está citando aqui, um filósofo, John Locke. Assegurador de liberdade, gerando falsa sensação de autonomia e expondo internautas a um ambiente não transparente, em que decisões são previamente programadas por outrem. Realmente, viu, gente? Muita coisa na internet. A gente, às vezes, vai assistir um vídeo no YouTube de qualquer besteira. Mas antes desse vídeo no YouTube, começam os comerciais. Às vezes é pra gente comprar algum alimento. Às vezes é pra comprar alguma coisa. Entra aqui, assine aqui, façam isso, façam aquilo. Se gostou, até no próprio vídeo do YouTube. Se gostou, dê um clique, não sei o que, compartilhe, tal. Dependendo do conteúdo, realmente vale muito a pena, né? Mas assim... antes do próprio vídeo, tem aqueles comerciais. Baixem isso, entrem em contato aqui. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar R$1000 por dia dentro da sua casa? Todos aqueles comerciais é para deixar a gente alienado. E às vezes a gente acha que dá essa sensação de liberdade. Eita, eu tô dentro da minha casa com o celular ligado, eu posso clicar aqui e entrar em contato com o mundo inteiro. E eu vou ganhar R$1000 por dia, eu vou trabalhar. Dá aquela sensação de liberdade. Né? Mas essa liberdade é só a sensação mesmo, né? É uma alienação realmente que a gente cria,
que a gente acredita que aquilo ali é correto, mas a gente acaba sendo levado por outras pessoas, né? E a gente muitas vezes não percebe isso. E ela traz essa relação aqui, citando aqui, usando esse argumento, citando aqui esse filósofo, né? Que diz isso. Continuando o texto, entramos agora para o último parágrafo. Em suma, que era até uma coisa que eu ia dizer a vocês, evitar na conclusão do texto falar, concluindo o texto, finalizando assim o texto, né? Em resumo, terminando o texto, você deve evitar dizer isso, né? Veja como ela terminou aqui, ó. Em suma, faz-se imprescindível a tomada de medidas atenuantes ao entrave abordado. Veja que início de conclusão mais linda, gente. Ó, faz-se imprescindível a tomada de medidas. Ou seja, ela está querendo aqui dar uma solução, ó. Ou seja, é importantíssimo que comece a tomar medidas atenuantes, ou seja, que diminuam o entrave, ou seja, esse problema abordado. Posto isso, ou seja, realmente é necessária essa tomada de medidas. Posto isso, concerne ao Estado, mediante ao Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia, a criação de um plano educacional. Veja que ela já está dando uma solução. Ó, ela inicia a conclusão dizendo que é necessário, né, rever essa problemática, é necessário começar a realmente dar uma solução, né? Diminuir essa problemática. E ela já começa a dar um exemplo aqui, ó. Como é que eu vou diminuir esse problema? Aí ela diz, ó, Ministério da Educação e Tecnologia, a criação de um plano educacional que vise a elucidar a população, ou seja, levar a população, né, o conhecimento, quanto aos riscos da navegação na rede e a necessidade de adaptação aos novos instrumentos digitais. Veja, tal projeto, ela trata isso aqui como projeto, deve ser instrumentalizado na oferta de aparelhos tecnológicos às escolas. Olha aí, ela está levando aí uma solução, né? Trazer mais tecnologia às escolas para a promoção de palestras e aulas práticas sobre o uso da tecnologia mediadas por técnicos e professores da área, objetivando a qualidade dos usuários e a prevenção de casos de manipulação de atitudes. Veja que lindo, né? Ela traz aí a solução dela, trazendo um projeto, chamando de projeto aí, ó, que o Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia traga mais tecnologia para a sala de aula, para o aluno, esse jovem, né? Que depois está na sociedade aí, aprender a usar essa tecnologia. Depois disso tudo que ela traz, né? Todos esses exemplos, ou seja, essa solução que ela traz, ela termina. Dessa maneira, o Brasil poderá garantir a liberdade de seus cidadãos e o Estado lockeano poderá ser consolidado. Né? Aqui ela traz essa liberdade em relação ao uso da tecnologia, mas não é uma liberdade, como ela já explicou, não é uma liberdade sem saber usar a tecnologia, é uma liberdade consciente sabendo usar a tecnologia. Olha aí, ó, Rila Lídice Varela de Melo, 19 anos, uma menina de 19 anos, escreveu essa redação aí, linda, belíssima. Concluindo, gente, a nossa análise, veja que redação tão maravilhosa de ser lida, tão estruturada, com palavras diferentes do nosso dia a dia. Isso sim é produzir uma redação. Ah, professora, mas como eu vou aprender? Lendo, gente, como eu disse aí desde o início dessas nossas aulas de produção, leitura e produção. Leitura, o que mais vai trazer a gente um bom conhecimento é a leitura. Depois de vocês terem assistido todos esses vídeos,
vocês agora vão terminar a redação de vocês. Semana passada eu dei um tema, né? O isolamento social de acordo, né, perante essa pandemia do Covid-19. Tá lá no nosso outro material, tema bem organizado, bem descrito. E vocês agora vão reler essa introdução, vão rever, vão ver direitinho, analisar essa minha introdução realmente está correta. E vocês vão agora fazer o desenvolvimento e a conclusão. Leiam, assistam e reassistam esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês rever essa redação maravilhosa que a gente analisou, para vocês terminarem a de vocês, ok? Assim que terminar, tire uma foto e envie para o meu privado. Tchau, gente!